Você já se deparou com uma situação na qual você não sabe se a usabilidade do seu site está boa, se o teu público está sabendo navegar por ali e se o teu site, de uma forma geral, atende a boas práticas de user experience? Vem comigo que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos abordar alguns dos principais pontos que são importantes relativos à usabilidade do site, conhecido também como User Experience ou UX. Um dos principais pontos que nós podemos começar tratando é sobre o design responsivo. A maioria dos sites, cerca de 80% dos acessos ou até mais, dependendo do site, do nicho ou do público, já vem de dispositivos móveis. Então é muito importante que você tome cuidado se os ícones eles estão se ajustando de acordo com o tamanho das telas, se os conteúdos, o parágrafo ali, por exemplo, ele não está quebrando nenhum parâmetro. Se o tamanho da letra que você está utilizando e que está sendo utilizado ali para a versão responsiva, ela está sendo adequada, se traz uma boa leitura ali para os teus conteúdos, se as imagens também estão sendo exibidas em uma formatação adequada, uma resolução também adequada. Não basta a gente simplesmente só pensar na visualização de uma forma geral, mas sim a qualidade. De nada adianta ter um texto ali formatado, ele aparece bem, uma imagem também é o mesmo caso, mas ou a letra é muito pequena ou uma imagem também que no caso esteja com uma má qualidade. É importante você já tomar isso como uma das principais métricas para ser avaliada. Então faz um teste AB, metrifica, lança alguma pesquisa, você pode colocar algumas pesquisas no site também. Como segundo ponto, é a velocidade de carregamento do teu site. De nada adianta a gente ter a melhor interface do mundo se ela não carrega rápido. Nós temos algumas métricas do próprio Google que indica que se o usuário ele não tem o site, o blog carregado em até 3 segundos, a nossa métrica de rejeição ou de abandono ali, de não esperar o site de fato ser carregado, ela diminui muito. Se atente a isso também. Você pode tomar alguns cuidados com base em um GTmetrix, um PageSpeed, fazer uma melhoria, por exemplo, em servidor, dar uma olhada também em questão de arquivos JavaScript residuais ou que estejam muito pesados. Prosseguindo para o terceiro ponto, que é sobre a navegação intuitiva. Aqui nós temos algumas métricas que inclusive eu deixo uma dica de leitura para vocês, que é Leis da Psicologia aplicadas a UX, no qual ali é abordado alguns comportamentos em que o usuário tem e que nós podemos prever esse comportamento para facilitar e melhorar toda a usabilidade do teu site. De nada adianta eu criar uma interface que ela seja totalmente nova no quesito de usabilidade, de fluxos, de página, mas se gera uma confusão no teu usuário, até que ele aprenda, que ele tenha essa curva de nível de aprendizado, ele vai desistir de entender como que é esse novo comportamento. Procure sempre um tema, uma interface que ela seja simples, agradável, mas que também não seja complexa de ser entendida. Tome cuidado com a questão de iconografia. Use ícones que sejam simples de serem identificados. Então, por exemplo, um menu hambúrguer com aqueles 3 tracinhos é algo que já é identificado, algo que já é utilizado, vastamente utilizado e que já faz com que o usuário entenda que ali é um menu. Uma pesquisa, use uma lupa. Não invente novos métodos, não faz sentido. Você precisa ser direto e fazer com que o usuário entenda a mensagem de um ícone, de um fluxo também. Então seja simples, seja direto, traga um bom tema, mas não queira inventar demais. Sobre legibilidade. Aqui nós não estamos nos referindo somente em questão de tamanho de fonte, em tipo de fonte. Não é somente isso. Há alguns cuidados que vira e mexe nós encontramos em alguns blogs, em alguns sites, prejudicam a usabilidade, a legibilidade aqui nessa questão, que é, por exemplo, um ponto simples, a cor de fundo do teu site. Vira e mexe nós encontramos alguns exemplos por aqui, de, por exemplo, um site que tem um fundo preto com uma letra cinza. Essa falta de contraste pode causar uma confusão, assim como a utilização de algumas cores como amarelo, verde claro, azul claro. Evite esse tipo de utilização de cores que pode afetar muito a usabilidade do teu site. E aqui, obviamente, alguns outros pontos também são incluídos, como o tipo de fonte que você vai usar. Se você puder até optar por alguma fonte do pacote de fontes do Google que não impõe nenhum tipo de dificuldade ou que tem serifas, opte por esse tipo de fonte. Também tome cuidado para que você consiga mapear de uma forma mais ampla possível todos os tipos de dificuldade que o teu usuário pode ter na navegação do teu site. É importante também mencionar sobre a interação e comentários com o teu usuário. Além de gerar uma autoridade com o público que interage com os teus conteúdos, ter uma parte para interação, como por exemplo uma seção de comentários, é super válido, faz com que o teu usuário interaja ali no teu site, procure sempre estar retornando, gera uma retenção e é uma boa prática também relacionada a toda a experiência do usuário, que vai muito além do que simplesmente um design bonito. Aqui nós não estamos falando de um design que seja bonito, e sim um design que seja usual, fácil de entender
interativo também. Ultrapasse essa barreira de entender que a usabilidade ela é simplesmente um design bonito ou que te agrada pessoalmente. O que te agrada muitas vezes não vai ser o que agrada o teu público em questão. Tome muito cuidado com isso. Tratando sobre o assunto de categorização, nada mais válido do que deixar o mais claro possível para o teu usuário quais matérias estão relacionadas com quais conteúdos. Dessa forma, você facilita muito o papel de encontrar os grupos de interesse e, logicamente, também sempre ligado à usabilidade. E de fato, para finalizar, falando sobre segurança e privacidade, deixe sempre muito claro para o teu usuário com páginas de política de privacidade, termos de uso, como que os dados são tratados, seja extremamente transparente e utilize também um plugin de aceite de cookies de usabilidade. Tenho certeza que você quer tirar algumas dúvidas para saber quais são os principais erros que são cometidos relacionados à usabilidade. Clica nesse card e entenda se você não está cometendo algum desses erros.